Hora de responder sua pergunta aí de casa sobre dor na coluna. Assunto da semana do Fala Saúde. Quem responde é o médico Ulisses de Oliveira Souza. Doutor, muito obrigado, que é neurocirurgião. Obrigada pela presença. O Antônio Viana, lá de Ulianópolis, está com 37 anos. Ele diz que sempre que pratica esporte, principalmente a corrida, sente dor na coluna bem no meio. Ele pergunta se está relacionado a algum desgaste no disco ou pode ser um desgaste natural por conta da idade. O processo degenerativo do disco ocorre em todos os pacientes após os 30 anos, então isso é normal. O que tem que ser visto é se essa corrida está sendo executada de forma adequada, né, e a etiologia da dor, né, já que a causa de dor lombar, de dorsalgia, nesse caso de dor na coluna torácica, ela é multifatorial, pode envolver músculo, ligamento, faceta articular, disco e corpo vertebral. Então deve ser feita uma investigação nesse sentido. Então ele precisa descobrir, de repente ele está com a musculatura até fraca, pode ser só simplesmente isso, tipo fazer um fortalecimento muscular e a dor vai sumir, pode ser isso, mais simples até. Mais simples, com certeza, que a maioria dos casos, a dor lombar, ela afeta até 80% da população em algum período da vida, né? Sendo que a maioria das vezes são patologias menos graves e somente 5% vão requerer alguma intervenção cirúrgica ou alguma avaliação mais pormenorizada. Darley tem muitas dores na coluna. Na última consulta, a ortopedista recomendou a hidroginástica. Realmente isso pode ajudar para quem tem problema na coluna? É a pergunta. Com certeza. A natação, a hidroginástica, os exercícios na água, como são exercícios de baixo impacto e promovem um fortalecimento da musculatura paravertebral, eles são recomendados em uma gama de patologias que afetam a coluna vertebral. Do ponto de vista de exercício físico, né, deve ser evitado exercícios de alto impacto, como, por exemplo, pacientes que jogam vôlei, basquete, corrida de alta intensidade, já que isso promove um aumento acentuado em um curto período de tempo da pressão intradiscal. Uma pergunta bem interessante do Márcio Rodrigues, da Sacramenta. Dormir em rede prejudica a coluna? Uma realidade muito presente na nossa vida aqui. Na verdade, isso é muito variável, né? A postura adequada de dormir seria uma postura em posição neutra, com as pernas fletidas, né, que seria a posição fetal, com o pescoço na altura do restante da coluna, né? Então, a posição da rede, ela pode gerar contraturas musculares patológicas, principalmente se estiver fora desse contexto de posição natural de dormir, né? Então, é preciso cuidado para quem quer... E tem gente que é super acostumada e não sente nada, né? Principalmente em posições prolongadas, né? Se a pessoa tem, por exemplo, um sono mais pesado, e isso pode gerar uma posição viciosa por um longo período, ela pode ter neuropraxia, que é estiramento de nervo, pode ter contratura muscular patológica. Então, isso é fisiológico, a mudança da posição no período noturno, né? A gente conversa mais daqui a pouco e você que ainda não mandou sua pergunta, ainda dá tempo, a gente vai continuar a Falar Saúde daqui a pouco. Estamos de volta com o Fala Saúde. Hoje a gente está tirando suas dúvidas sobre dor na coluna e quem está aqui respondendo é o neurocirurgião Ulisses de Oliveira Souza. Temos muitas perguntas ainda, tem aqui, ó. O pessoal está mandando. A Pedrinho Carvalho, de Placas. Hérnia de disco é motivo para ser afastado do trabalho? Não, a hérnia de disco é uma doença frequente, ela afeta até 5% da população. A maioria das vezes as crises dolorosas são autolimitadas, que duram em torno de 6 semanas. Então, provisoriamente sim, de longo prazo eu diria que não. E ele precisa, então, fazer um tratamento para ficar sempre bem, né? Porque dor ninguém gosta de viver, né? Com certeza. A dor da hérnia, geralmente, ela dura de 2 a 4 semanas. Se ultrapassar esse período, com certeza o paciente deve passar por uma avaliação cirúrgica para reduzir o tempo desse quadro do paciente. O Hércules, lá de Marituba, diz que gostaria de saber o que fazer, né? Porque a dor na coluna que ele tem desce para a perna. Isso é comum? Isso é comum. Quando o paciente, isso é chamado de um sinal de alarme, né? É um sinal de radiculopatia, de compressão nervosa, e o paciente deve ser avaliado para avaliar se tem perda sensitiva ou se tem perda motora e se é necessário alguma intervenção cirúrgica em função disso. Júnior, do bairro de Fátima, uso alternado de compressa gelo, morna, isso realmente funciona? É uma alternativa para amenizar as dores? É uma modalidade de tratamento complementar, né? A maioria dos pacientes tem dores de origem músculo-facial, né? E podem ter benefício com esse tipo de tratamento. A Benedita de Marituba, com a diferença de dor na coluna, do rim
Porque ela diz que sente e não sabe a diferença exatamente. Isso é baseado em dados semiológicos, ou seja, o médico vai fazer algumas indagações. Geralmente a cólica renal ela tem uma irradiação para a parede anterior do abdômen e não tem relação com movimentação. Já a dor da coluna tem mais relação com sobrecarga mecânica e pode ter irradiação para as pernas. Denise Aires de Coraci está dizendo que depois de um parto cesárea sente fortes dores na coluna. Já disseram que foi por causa da injeção dada, da anestesia. Ela quer saber o que ela pode fazer, se realmente é preocupante, e o que faz para amenizar essa dor. Dores durante a gestação e do pós-parto da coluna são normais em função de alterações gravídicas. Se essas dores ultrapassarem 6 semanas, deve-se feita uma avaliação com exame de imagem para avaliar se tem alguma causa estrutural gerando essa dor. A gente vai continuar essa nossa entrevista, doutor, lá no G1 Pará. E você é nosso convidado a continuar participando, enviando pergunta. É só mandar que a partir das 2 horas da tarde a sua pergunta vai ser respondida no G1 Pará.